Beleza, meu amigo. Tudo bom, mestre? Tudo tranquilo? E aí? Qual clube que você, só passando aí pro pessoal, você está no Kuwait, né? Isso, É, trabalhando com a parte de reabilitação, recuperação dos atletas. Qual isso. clube que você está indo? Eu tô no Salmia. Agora eu tô no Salmia. Ah, Salmia. é um clube que é da primeira divisão? É um clube da primeira divisão, é um clube que briga sempre entre os três primeiros colocados ali. Sempre está brigando por título. É um clube de. Tem uma história bonita aqui no Kuwait. Aham. Como é que tá a transmissão para mim aí? Tá dando para ouvir tranquilo? Tá, para mim tá perfeito. Para mim tá perfeito. Ah, Para mim tá perfeito. bom, Você então está me vamos. ouvindo bem? Você está me ouvindo bem? Estou ouvindo às vezes um pouquinho de, assim, de uma instabilidadezinha, mas pouca coisa. Agora tá legal. Deixa eu Só no só início falar que com o tava. pessoal. Deixa eu ver se o pessoal está me ouvindo. Boa, Aham. boa tarde a todos aí, tá? Todo mundo da casa de vocês faz assim para mim com o indicador se estão me ouvindo bem, tá? Vê se Tá estão, legal. tá tudo legal? Tá beleza. Então Então, vamos boa nós. tarde a todos, né? Vamos começar a nossa live. Na verdade, é um bate-papo, né, Denis, que a gente gosta de fazer sempre. É isso É, aí. você já está nesse mundo árabe já há quanto tempo? Eu estou indo para minha oitava temporada. Oitava temporada. Aham. 8 anos aí no mundo árabe, né? Você sempre falava comigo, pô, meu sonho era um dia estar aí, acabou indo para a China e depois, né? É Você isso foi aí. para o Kuwait e está aí até hoje. Mas É, o papo de hoje, né, que a gente vai levar aqui, Denis, é um papo sobre uma coisa que a gente assim vive muito nos esportes, né? Que é desde a recuperação até o atleta voltar a jogar. Em algumas lesões mais importantes, principalmente no esporte que você vive bem aí, né, há bastante tempo, e já antes aqui no Brasil, em outras equipes também. Então a gente vai ver algumas, dentro do possível, né, é isso as aí. lesões principais que acontecem no atleta de futebol, e aí eu entro também com a parte de retreinamento, né, de colocar esse atleta para voltar a jogar novamente, né? O que é necessário, né? Perfeito, Então, o papo perfeito. é esse. Perfeito. Primeiro Bom, eu queria agradecer, tá, mestre, a você hoje por estar, né, me concedendo esse espaço para nós fazermos essa live. Você é uma pessoa que eu admiro bastante, admiro muito, tenho um carinho imenso, tá? Quando eu te conheci lá em 2010, né, e você me disse, eu não esqueço das suas palavras. Se você quer uma coisa, se imagine lá. Se imagine lá. E aquelas palavras foram fundamentais para eu estar aqui hoje. Muito obrigado pelo seu carinho, por você estar comigo dividindo essa live hoje. Muito obrigado, mestre. eu que, Muito eu obrigado. que agradeço. Eu me lembro bem na época, né? Você falava assim, poxa, eu tenho um sonho. Já estava se preparando até no inglês, né? Na época você já vinha até se preparando, já, né? Até para quando pintasse a oportunidade, você falasse assim, porra, eu tô pronto, não tem nada, né? É isso aí. E tem nada mais para fazer, eu tô pronto para ir para aí. E foi, deu tudo certo, graças a Deus, Graças a ficou, Deus. tá aí até hoje, né? E aproveitando bastante, não só ensinando a parte de recuperação do atleta,
mas também acredito aprendendo muito e essa troca de experiência é muito boa. Então vamos começar, Denis? Vamos nós, vamos nós. Vamos lá para Bom, tem várias lesões que acontecem aí no atleta, especialmente no futebol, que é o papo principal de hoje. Uma das mais importantes, são diversas lesões, uma das mais importantes é aquela talvez assim mais difícil, não só para o fisioterapeuta, mas também depois para o fisiologista, preparador físico, né, para dar prosseguimento à recuperação, é a lesão de cruzado anterior. Eu queria que você, assim, inicialmente, né, falasse um pouco como é que isso acontece, por sua experiência, né? O que leva, que relação é essa, né? De repente, desequilíbrio, o que torna primordial para esse evento, né? Que é tão difícil para o atleta, que é a lesão de cruzado anterior. No seu ponto de vista, assim, por experiência que você tem. Eu diria que, vamos lá, um atleta que apresenta instabilidade, ele tem uma predição a ter lesão do cruzado anterior, né? A gente sabe que hoje no futebol o atleta ele muda de direção em até 4 segundos, então essa mudança de direção pode causar lesão do cruzado anterior. O desequilíbrio mecânico também, né, é um fator muito importante, e a musculatura, né, a qualidade neuromuscular. Mas eu diria que a lesão do cruzado anterior é uma lesão multifatorial, né? A gente tem o calçado, tem a chuteira, tem o campo, são vários fatores que envolvem essa lesão do cruzado anterior. Então não tem como a gente dizer uma, né? Mas ela tem vários fatores. Pode acontecer por trauma direto e trauma indireto, né? A maioria dessas lesões são por trauma indireto. Entendi. Bom, vamos no bate-papo aí. E tem também, a pessoa ela tem uma geometria articular, né? Então, os côndilos, isso aí já né, cada pessoa tem essa diferença. Você tem um côndilo em U, tá? A região intercondiliana em U, e você tem a região intercondiliana em Y. A região intercondiliana em U, ela tem um espaço maior, é melhor o ligamento, né? Aquela região. A região intercondiliana em Y já diminui, já tem um atrito maior. Isso é preditivo para lesão bilateral, né? E tem também nos traumas diretos. O atleta ele pode tomar uma pancada na parte posterior da tíbia, fazer uma translação anterior? Pode. Pode tomar uma pancada na parte do fêmur? Pode, né? Mas é menos comum do que a lesão por trauma indireto. A gente poderia dizer que logo após aí a lesão, não sei se você concorda, vou falar um pouco do aspecto fisiológico a respeito disso. O atleta já sabe que é um tempo longo, né, de recuperação, é uma das lesões assim que você tem que enfrentar por longo prazo, né? Uma das coisas que acontece são alterações hormonais, né, Denis? É isso aí. A gente sabe disso. Isso é uma pergunta que eu gostaria de fazer a você, mestre. Qual é a relação do cortisol em um atleta que apresenta essa lesão do LSA? Todo atleta em lesão, especialmente de cruzado, que é uma lesão que o atleta ele já sabe a princípio, né, que vai ficar muito tempo parado, né, que vai enfrentar longo tempo de recuperação, um estresse muito grande, né? E todo mecanismo de estresse leva a alguns problemas de adaptação.
fisiológica, né? Às vezes positivo, tem certas coisas que são positivas no retreinamento quando você modifica, né, a carga de treino e tal, certas condições hormonais são positivas, mas em geral, na lesão, o mecanismo de estresse, a coisa é complicada, porque ele tem uma elevação no cortisol, e não só o hormônio cortisol sobe em mecanismo de estresse, mas é um dos mais importantes por um evento que vai acontecer normalmente e que a gente observa, né, bastante na parte fisiológica. Ele vai alterando a composição corporal, né? Então a gente vê rapidamente um atleta perder peso, mas não por perda de peso em função da massa de gordura, muito mais pela massa muscular. Em resposta a níveis hormonais, especialmente de cortisol, mais elevado, não é? E o cortisol tem um aspecto importante, porque ele não é só proteolítico, né? Ele bloqueia lá os receptores dos hormônios que são verdadeiramente anabólicos, né? Os esteroides, androgênios. Então, é muito comum a gente, quantas vezes, né, isso vem à cabeça do pessoal que trabalha com a fisiologia associado ao fisioterapeuta, né, e depois na continuidade, na preparação física, ele vai observar que é a redução da massa magra, né? A gente entende massa magra por três componentes, né? A massa óssea, a massa residual e principalmente a massa muscular, né? Essa massa muscular, em parte, ela é perdida. Então, com isso, em função da elevação do cortisol, já vem um problema, porque previamente, muitas vezes até antes de fazer a cirurgia, é sempre interessante fazer aquele trabalho já de fortalecimento, para que o retorno seja mais rápido, né? E a gente observa exatamente uma perda aí de massa muscular em pouco tempo, e um ganho de massa de gordura, né? E às vezes até no somatório disso dá uma redução do peso corporal. Às vezes o atleta com 81, 82, ele cai lá para 79, 80, né? Já com nível de ansiedade, de cortisol elevadíssimo. É lógico que isso atrapalha, né, bastante a recuperação, por isso que é muito importante, Denis, o papel não só do fisioterapeuta, imediatamente toda a comissão, médico, o treinador, o fisiologista, os preparadores, já começar a dar um certo suporte a esse, na questão mais de motivação, de retorno desse atleta, não é isso? O fator biopsicossocial é muito importante nesse processo, né, mestre? É muito importante a questão de você manter esse atleta motivado, porque muitas vezes ele, com nível de cortisol elevado, faz adaptações negativas, né? Mais difícil de até se recuperar, né? Mais difícil de reativar, sinalizar para ganho de massa muscular, né? Então ele está passando por um momento complicado e que o aspecto de motivação é fundamental. Não dá para separar essas coisas, né? Eu digo sempre que a gente tem que humanizar mais o treinamento, humanizar mais a recuperação, né? Perfeito. É isso, Dente? É isso mesmo. Bom, é isso aí. Então, dando continuidade aí de cruzado, né? Uma curiosidade que eu acho que as pessoas normalmente têm você falou, deu uma pincelada dos mecanismos, mas o que você vê dos mecanismos principais aí, num jogo ou num treino, que leva à lesão do cruzado anterior? Você poderia resumir para a gente, assim? Você já falou alguma coisa estrutural, mais dinâmicos, assim, de jogo? Tem até um exemplo que eu gosto muito de dar, a lesão do Ibrahimovic. A lesão do Ibrahimovic, ele sobe para cabecear uma bola em single leg, né, em uma perna,
e ele faz uma hiperextensão forçada de joelho. Essa hiperextensão de joelho que ele faz até 30 graus, ele lesiona o cruzado anterior. Acima de 30 graus, ele já iria lesionar outras estruturas, né? Então, esse pulo, né, esse salto em unipodal, ele é um preditivo de lesão, né, do cruzado anterior. Se você não tiver as estruturas musculares, né, equilibradas, provavelmente você terá uma lesão. Um outro exemplo que eu gosto muito de dar é um meio-campo ou um atacante que ele recebe uma bola, tá, para partir para o contra-ataque, e ele, em cadeia cinética fechada, ele roda o segmento proximal em relação ao distal, ou seja, o pé dele fica preso na grama. Ali também é um preditivo de lesão de cruzado anterior, entendeu? E tem também, né, nessas quedas de salto, tem a presença do valgismo dinâmico, né? O valgismo dinâmico, ele, né, é até descrito pelo Bakken, é um norueguês, foi uma pesquisa feita na British Journal of Sport Medicine. Ele fala que o excesso de valgismo é um preditor de lesão de LSA. Porém, isso é para colocar uma pulga aí atrás da orelha do pessoal. Existem outras pesquisas que dizem que nem todo mundo que tem valgismo dinâmico vai ter lesão do cruzado anterior, né? Então a gente não pode generalizar, né? Dizer, valgismo dinâmico. Não. O que, na minha prática clínica, eu avalio, identifico o fator. Se tiver esse fator do valgismo dinâmico, nós vamos atuar em cima do valgismo dinâmico para melhorar a qualidade neuromuscular, para melhorar aquela qualidade sensório-motora, né? Então, mas basicamente nesses fatos assim que a gente organiza os nossos fatores de identificação de lesão. Que não é a questão do valgismo dinâmico, não é a questão só do cruzado anterior, né? Então, uma série de lesões pode vir, até desgaste na própria articulação por esse funcionamento não inadequado, né? Articular, muscular, essa combinação. Então, isso traria também outros tipos de lesões, até também que tiraria o atleta de campo, né? Então, você diz uma coisa importante, não é um aspecto único, né? Na lesão, não é um fator único, é um fator preditivo que, somado a outros fatores e associados até a questões dinâmicas de jogo, né? Como você mostrou bem, você falou aí situações que podem acontecer, e aí leva a lesão de cruzado. Mas quando a gente, o fisioterapeuta, começa a fazer essa transição, né, a transição, para quem não tem assim, muita experiência, né, o médico é o primeiro ali com o paciente, com o atleta, no caso, né, faz a cirurgia e vem logo a fisioterapia e daqui a pouco há um trabalho paralelo, né, começa um trabalho paralelo já do fisioterapeuta com um profissional de educação física lá no final, já fazendo as recuperações, principalmente de aspectos bioenergéticos, né? Então, uma das coisas que tem que ter já nesse processo é uma boa relação do fisioterapeuta com o profissional de educação física, né? Para que possa dar prosseguimento ao que está acontecendo. Eu sempre falo que uma das coisas mais importantes de um preparador físico, de um fisiologista, é estar sempre passando lá na fisioterapia, né, para observar, para ver e motivar os atletas que estão lá, né? Como isso é importante, o atleta não se sentir isolado, porque, primeiro,
o profissional de educação física, ele começa a ver em que nível que o atleta se encontra naquele momento. Não faz sentido de eu preparar o fisioterapeuta naquele momento estar fazendo já um nível de trabalho proprioceptivo, vamos supor, numa escala 5, nível 3 a 4, né? E você cai, ele vai para a preparação física e faz o nível de 2, por exemplo, 2 a 3, quer dizer, perder tempo, né? Então, uma das coisas mais importantes é quem vai fazer essa transição ali, no início junto com o fisioterapeuta, depois desgarra um pouco mais, né? Vai mais para o campo, o preparador físico, ele vai dar prosseguimento a esse retreinamento e vai reativar, melhor dizendo, né, as vias metabólicas principais que ele precisa para poder chegar a um ponto de, depois na frente, poder jogar. Não é isso, Denis? Sobre isso que você colocou, mestre, isso é muito importante, né? Essa harmonia, né? Quando nós trabalhamos juntos, a gente sempre teve essa harmonia, né? Essa harmonia entre o preparador físico, o fisioterapeuta, fisiologia, tem que ter. Não existe vaidade mais no futebol. A gente não pode ter essa vaidade. A gente tem que saber que o foco principal é a recuperação do atleta. Então, a gente tem que trabalhar em prol do atleta, né? Então, a gente tem que se unir, trabalhar em conjunto. Excelente essa colocação sua de que passar lá no departamento médico, até isso é um upgrade, né, para o profissional. Pô, o preparador físico está preocupado comigo, está querendo saber como é que eu estou, e o fisioterapeuta. Então, você estimula todo mundo a trabalhar, estimula todos a trabalhar em conjunto, né? Tem um artigo do Ekstrand, um pesquisador sueco, ele fez uma pesquisa em times da UEFA, que ele viu que times com comissão técnica coesa, boa inter-relação, boa comunicação, tiveram mais sucesso no campeonato. Por quê? Porque o treinador tinha os atletas aptos a jogar, todo mundo falando a mesma língua, né? Vamos dizer assim, né, mestre? Então, essa harmonia há de se ter em uma comissão técnica. Eu sou muito a favor disso. Verdade. E dentro de um modelo de retreinamento, quando a gente pega para dar prosseguimento à saída da fisioterapia, né? A gente vai dar prosseguimento a esse atleta. O modelo de retreinamento que passa inicialmente, a primeira preocupação da fisiologia e da preparação física são as vias metabólicas, né? Principalmente a questão aeróbia do atleta, né? É muito importante essa recuperação da via oxidativa, não apenas com estímulos, porque a gente antigamente achava que apenas os estímulos contínuos traziam essa recuperação da via oxidativa, mas nesse modelo de retreinamento é importante também os próprios estímulos intermitentes, obviamente muito progressivo. Isso que é muito importante. O profissional de educação física está sempre atuando, né? Sempre se preocupando com essa questão da princípios de treinamento, que é um dos mais importantes, que é a adaptação, e essa adaptação ela tem que ser muito progressiva, né? Olhar para esse lado, né, de melhorar a sua condição de potência aeróbica. Junto também o limiar. O limiar seria aquele ponto, né, em que a gente consegue, numa determinada intensidade do esforço, produzir e remover lactato numa intensidade máxima, né? Então, tanto o VO2 tem o melhor consumo de oxigênio, tanto no aspecto de produzir e remover lactato, para que ele possa depois fazer os trabalhos de mais intensidade
com excelente recuperação. E um terceiro aspecto também importante para esse modelo de retreinamento é adquirir a eficiência mecânica, né? Esses três aspectos são funcionais, né? São fundamentais para o retorno, né? Melhorar o sistema oxidativo, né? Que te dá suporte, é o que recupera as outras potências que nós temos, as potências anaeróbias, né? Tem um bom sistema de produção e remoção de lactato e ter um retorno a essa eficiência mecânica, porque aí ele vai gastar menos energia por cada ação, porque não basta se condicionar, não basta querer botar o motor do cara lá em cima, né? Também se tornar uma grande Ferrari ou de alta potência com extrema economia. Eu falo isso sempre porque para os meus alunos, porque às vezes dá aquela impressão que a gente quer sempre ter uma Ferrari apenas, né? Ter a potência lá em cima. A gente quer a potência lá em cima, mas também quer que isso aconteça com o cara sendo um carro 1000 em economia, 1.0. Porque ter mais economia em cada giro, em cada passada que ele der, em cada trote, cada ação que ele fizer no jogo, vai também sobrar energia para momentos de mais eficiência, né, em que ele tem que fazer um sprint, uma velocidade com mais intensidade. Né? Então, nesse modelo que a gente imagina, assim, metabólico, de recuperação, junto ali já a fisioterapia e depois já desgarrando um pouco, já com trabalhos mais de campo, são essas três, né, eu diria, três modelos assim que a gente tem de recuperação das vias energéticas e neuromusculares, né? Primeiro, o aspecto do VO2, o segundo do limiar, e o terceiro aspecto fundamental, não menos importante, a eficiência mecânica. Isso é fundamental para a recuperação do atleta depois. Sobre isso aí, mestre, só complementando o que você falou, mestre, você deu o exemplo da Ferrari. Eu também gosto de usar esse exemplo da Ferrari, porque a Ferrari ela precisa estar com os pneus novos para desenvolver um bom trabalho, né? Para ela correr bem, né? Então, esse atleta ele tem que passar por uma recaustagem lá, né, na fisioterapia, a gente tem que ajeitar ele biomecanicamente, como que você relatou, né? Então, a gente tem que saber que lado que está pendendo mais, que lado que não está, então a gente tem que ajustar. Não mudar a mecânica dele no campo, mas ajustar da melhor forma para que esse atleta tenha uma melhor performance no campo, né? Então, esse exemplo que você deu foi excelente, excelente. Eu uso também muito esse exemplo. E lembrar que eu falei dos aspectos metabólicos, lembrar a continuidade que vai ser dada no aspecto de força, né? E que é fundamental. Mas, assim, eu coloquei esses três aspectos, né, relacionados porque são aspectos novos, a recuperação do atleta. Mas a manutenção de alguns que já vem lá da fisioterapia, né, que é conseguir melhorar a força muscular e aí, depois, como profissional de educação física, de uma forma até muito mais intensa, até um dia chegar a uma força em velocidade, né, e não abandonar o que os cubanos falavam lá em época de várias medalhas de ouro, né? Estabilidade funcional proprioceptiva. Né? Perfeito, não apenas a estabilidade mecânica, né? Na máquina, no equipamento, com cadeia cinética fechada, aberta, mas o retorno, né? O ganho
de força muscular, mas também a estabilidade funcional proprioceptiva, não apenas a estabilidade mecânica. E associado a isso é aquilo que eu comentei dos aspectos metabólicos. Mas eu tenho uma pergunta também para você a respeito de LCA, que eu acho que é o que a gente vai dar mais enfoque hoje aí, porque acho que o papo tá bom assuntos, né? Vamos ficar por esse aí, e em outra oportunidade a gente fala de outros aspectos também, mas a conduta que você utiliza na lesão de LCA, o Denis, assim, se tivesse que resumir, né, a conduta de Denis, um fisioterapeuta que já várias vezes teve atleta nessa condição, o que você poderia resumir desses aspectos? Então, primeiro, o médico ele vai dar o diagnóstico, né? Ele vai dar o diagnóstico e vai resolver se é cirúrgico. Vai fazer a cirurgia. Fez a cirurgia, nosso objetivo é redução do edema, né? Inflamação, né? A gente tem que dar uma independência funcional para esse atleta, né? De deambulação, né? Nós temos que fazer a retirada das muletas, né? Principalmente na reabilitação de cruzado anterior, o foco tem que ser no ganho de extensão primeiro, né? Esse ganho de extensão tem que ser total, tá? E gradualmente a gente vai ganhando a flexão. E trabalhar a propriocepção, como você falou, essa percepção sensorial do corpo no espaço é muito importante para o atleta. Muito importante, né? Você tem que dar estímulos neuromuscular, né? Você tem que trabalhar esse atleta, não só como o senhor falou, né? Não só na mecanoterapia. O corpo ele precisa de movimentos, né? Ele precisa de trabalhar com movimentos. O futebol, você não só trabalha com as pernas, né? Você utiliza os seus braços, o quadril. Então, o corpo como um todo, né? Como exercício, você tem que atuar no core, você tem que trabalhar exercícios, né, funcionais, estimulação de corrida, estabilidade dinâmica, como o senhor falou. Eu diria que um fortalecimento global, né? Você teria que fazer um fortalecimento global desse atleta, né? E não esquecendo da região solear junto com os isquiotibiais, porque eles vão prevenir essa translação anterior da tíbia, né? Então, esses músculos são muito importantes. Até tem um estudo muito novo, recente, de Maniá, é um pesquisador australiano, saiu na Scandinavian Journal of Sport. Através da eletromiografia, ele observou que esses dois músculos são muito importantes na reabilitação do cruzado anterior. Uhum. Bacana, Denis. Legal. E assim, o que eu teria a dizer também, dando prosseguimento, né, juntos aí na recuperação, é que a entrada do fisiologista ou do preparador físico vai ser fundamental na reaquisição das qualidades físicas necessárias, né? Então, há várias qualidades físicas que ele tem que readquirir e, basicamente, já desde lá de trás, a força estática, a força dinâmica, né? Já desde lá de trás, junto ali com a fisioterapia, o reequilíbrio, o equilíbrio, né? Condições de equilíbrio estático, dinâmico e recuperado, né? Através de exercícios funcionais, a estabilidade funcional proprioceptiva, quer dizer, não esquecer que é fundamental o ganho da força muscular, a força estática, a força dinâmica e depois até a força rápida associada aí com a estabilidade funcional proprioceptiva. Depois vem um ganho também já de velocidade, né? Que precede até os trabalhos de agilidade. Que agilidade você tem a mudança de direção. Então é muito importante para o profissional de educação física ele ver o que é mais simples, né? E depois
entrar nos trabalhos mais complexos, né? Eu falo sempre que, desde lá do trabalho de propriocepção, é muito importante a gente ver o que é mais simples e colocar isso como prioridade, depois mais complexo, né? Por exemplo, já no trabalho proprioceptivo, bipodal, depois unipodal com desequilíbrio, né? Com os olhos fechados. Então, criar uma progressão. Assim como mais à frente, né, quando vem os trabalhos já de velocidade, precedendo os trabalhos de agilidade, que o nível de complexidade é mais alto, porque é muito mais difícil para o atleta já começar a fazer variações, né, de percurso, né, de direção e sentido. Então, é muito importante que se crie uma progressão pedagógica no desenvolvimento dessas qualidades, especialmente da força estática, força dinâmica, e até chegar a uma força rápida, né, do equilíbrio estático dinâmico recuperado, que é você frear, retomar novamente o equilíbrio. Depois, o ganho de qualidade já específica de jogo, que é a velocidade, a agilidade. Lembrando que, da questão que a gente fez anteriormente, a gente já está fazendo isso com o aporte, com o suporte das vias metabólicas, né? Porque a gente teve a preocupação lá já desde trás, na transição ali com a fisioterapia e depois já com o profissional de educação física, na questão do VO2, do limiar e da eficiência mecânica, né? Então, aí o atleta está pronto para ser inserido novamente numa situação de grupo, né? Então, quer dizer, a gente colocou aí, acredito, para o pessoal, né, as etapas, tanto etapas aí da fisioterapia, quanto etapas também fisiológicas que ele vai passar até chegar novamente ao jogo. Então, para fazer isso, Denis, aí me vem uma pergunta que eu acho que é fundamental. Às vezes a gente fala de um trabalho interdisciplinar, né? Interdisciplinar significa que cada um faz o seu e está tudo certo. Mas um trabalho que a gente tem experiência é um trabalho transdisciplinar, não é? Então, eu queria que você abordasse um pouco da sua experiência com o trabalho transdisciplinar. Para você, a importância do envolvimento, não apenas de cada um faz o seu e está tudo certo, mas ter objetivo em comum numa comissão, não é? Que é exatamente o transdisciplinar. Pode dizer para a gente? Claro. E sobre isso que você falou, mestre, é muito importante esse trabalho da recuperação ser feito em conjunto. Preparação física, fisiologia, fisioterapeuta. O fisioterapeuta, ele trabalha a parte, né, de algia, de dor, redução de inflamação. Quando esse atleta requer um trabalho de força, um trabalho de campo, ele tem que estar junto com a parte de preparação física e a parte da fisiologia, né? Porque esse trabalho integrado vai gerar um sucesso lá na frente, né? Porque cada um tem que fazer a sua determinada função, né? Mas trabalhando sempre juntos, se comunicando, se interligando, até porque o treinador, ele precisa saber dessas informações, ele precisa saber como que está esse atleta, como que vai voltar esse atleta, né? Como que está essa comunicação interna da comissão. Isso é muito importante, esse trabalho transdisciplinar, não interdisciplinar como era antigamente, né? Então, essa comunicação entre a comissão é muito importante, né? Você tem que levar o trabalho junto ao preparador físico, o preparador físico faz essa transição, né? Faz essa transição do atleta para o campo. E aí eu te pergunto, mestre, como que você colocaria esse atleta para voltar a jogar?
Eu acho que, resumindo tudo que a gente falou, não é verdade? Porque a gente desmembrou passo a passo, né, dessa recuperação do atleta, mas o tempo todo a gente focou na importância desse trabalho transdisciplinar, ou seja, da gente, não é pelo fato do atleta estar lá com o fisioterapeuta que ele está abandonado da preparação física, de jeito algum. Como também, quando ele está com a gente, já no recondicionamento, tem uma série de observações que o fisioterapeuta vai estar passando para a gente, né, para o recondicionamento desse atleta. Então, é fundamental esse trabalho transdisciplinar. Eu diria que, numa escala evolutiva, né, primeiro, no trabalho associado, né, desde lá de trás, a importância da estabilidade mecânica e funcional proprioceptiva. O ganho de força, mas não separado, né, do como recrutar as unidades motoras corretas novamente. Porque uma grande evolução que teve na recuperação de atletas depois da década de 90 foi que, assim, a década de 70, a década de 80, existia muita preocupação com o ganho de força, né? Principalmente a década de 80. E a década de 90 veio mostrar, através não apenas nos trabalhos científicos, mas também na prática da recuperação dos atletas, que não era apenas o ganho de força, não era apenas estabilidade mecânica dissociada, era o quanto, o como, né, como recrutar as unidades motoras corretas para aquele momento. E aí vem a importância do trabalho de estabilidade funcional proprioceptiva associado ao exercício de força, né? Não esquecer uma etapa que eu coloquei também das vias metabólicas, né, que falamos aí do sistema oxidativo, da produção e remoção, da eficiência mecânica, criando condições para que lá na frente ele tenha as qualidades físicas, as capacidades biomotoras necessárias para um jogo de futebol, que é a velocidade, né, no primeiro aspecto, a impulsão, a agilidade, a resistência de velocidade, a gente entender que não basta um atleta ter velocidade, mas resistir várias vezes a essa velocidade, já aí caminhando, estando bem próximo de uma condição de retorno para o grupo, valorizar bastante as resistências, né, que eu chamo sempre, não apenas a velocidade, a agilidade, mas o resistir à velocidade, o resistir à agilidade, ou seja, o fazer essa velocidade várias vezes, o fazer essa agilidade várias vezes, com alto nível de potência anaeróbica. Não é? Então, tudo que foi feito lá de trás vai agora, né, se tornar cada vez mais específico, né, até chegar a um ponto dele já ter essa resistência de velocidade, essa resistência de agilidade, a resistência da própria potência, a força de resistência, quer dizer, ele já está bem próximo de ser colocado no grupo, aí ele é inserido no grupo e começa um nível de exigência muito mais alto, que você sabe, quando o atleta é colocado no grupo, ele tem que estar muito bem condicionado. Quando eu falo condicionado, não é só condição aeróbica, condicionado é o que o esporte precisa para a sua modalidade, né, para a sua prática, como a gente comentou, todas essas qualidades, para que ele possa competir intragrupo, porque há uma competição dentro do grupo. Né? Ele quer retomar a sua posição, ele está competindo contra o outro que estava nesse período todo treinando com intensidade, enfim, vai haver uma competição intragrupo que a gente não pode negar, né? Que é um primeiro passo para depois ele ser capaz de competir com outros grupos. Né? Então, é uma fase final já, né? Da recuperação desse atleta. E como a gente colocou a importância a todo instante do transdisciplinar, né? Da nutrição está participando, do psicólogo está participando,
né? Quantas experiências boas nós já tivemos com isso, né? Né? Então, de todo mundo estar participando da complementando. Fala. Só complementando o que o senhor falou, eu não estou tratando um joelho, né? Eu estou tratando um ser humano, um indivíduo com individualidade biológicas, biopsicossocial. Eu tenho que saber, né, como que está a cabeça dele. Então, a gente passa a ser também um psicólogo, né? Passa a ser, né, faz um trabalho. Se o clube não tem um psicólogo, você é um psicólogo. Se o clube não tem, né? Mas quando o clube tem todas as áreas lá, então esse atleta ele tem que passar em todas as áreas, como você mesmo mencionou, porque esse atleta tem que passar na parte de nutrição, como que ele vai se alimentar, como que vai, né, manter essa alimentação, como que vai manter essa questão, né, da atividade física. Então, não esquecendo também o treinamento de pliometria, conjunto com a preparação física. A pliometria ela é ultra mega importante nesse processo de reabilitação, né? Porque visto que o atleta ele muda de direção muitas vezes no campo, então ele tem que estar com os mecanos-receptores, né? Com os receptores das articulações todos ativados, para que ele tenha uma melhor performance no campo e não volte a lesionar. Até tem um estudo agora, porque antigamente os atletas, havia uma corrente que dizia que os atletas teriam que voltar em 6 meses. Tá? Porém, começou a se ter muitas lesões em 6 meses, relesão. Houve um estudo de Grinden que ele demonstrou que após 9 meses, o índice de relesão foi de 19%. E quando esse atleta retornou antes dos 9 meses, após 6 meses, esse índice foi de 39%. Ou seja, hoje em dia, essa lesão de cruzado anterior, ela leva mais tempo do que antigamente. Né? Os estudos hoje comprovam isso. Né? Então, tem que ter uma ciência. Porém, isso não é receita de bolo. Não é 9 meses. Não, não é isso. Depende. Claro. Temos o caso agora do Daniel Alves, no PSG, retornou com 6 meses. Fez uma Copa América absurdo, foi eleito o melhor jogador da Copa América ano passado. Então, depende. Isso é avaliação, é olho clínico. Você vai avaliar, vai trabalhar em conjunto com a comissão técnica, vai saber se esse atleta pode ou não retornar. Você conhece esse atleta? Eu tive uma recuperação de um atleta, é o Márcio, goleiro. Márcio, goleiro, ele retornou em 5 meses. Retornou em 5 meses em 2011. Em 2011. Não teve relesão. Não teve relesão. Né? Foi um processo de reabilitação que não teve relesão. Agora eu quero colocar uma pulga atrás na orelha do pessoal aí. Eu tive um caso aqui do atleta que no segundo semestre ele fez uma lesão de LSA jogando, uma lesão de colateral lateral e uma lesão de menisco. Tratamos esse atleta em conjunto com a comissão técnica, com a preparação física, com a fisiologia. O atleta é um atleta já de nome, né? Ele da seleção da Jordânia. O atleta optou por não operar. Né? Então, o atleta optou, ele é um atleta já consagrado, ele optou por não operar, retornou aos treinos gradualmente, está jogando até hoje sem nenhum problema. Agora eu coloco a pulga aí atrás na orelha do pessoal, e aí o que a gente faz? Um atleta, porém... Não tem receita de bolo, né? Não tem receita de bolo. É um atleta que possui uma massa muscular muito interessante, né? Então isso já é um preditivo, já que ele tem
um equilíbrio muito bom, né? Visto que o joelho é de estabilidade, quadril e tornozelo de mobilidade, ele tem essa relação muito boa, né? Intermuscular. E aí eu queria deixar essa pulga aí para o pessoal pesquisar, saber. Tá? Boa colocação, Denis, aí para o nosso final, cara. Queria te agradecer bastante, tá? Essa participação. Agradecer demais dessa troca de informações que nós tivemos. Acredito que o pessoal tenha aproveitado o máximo, tá? E quem sabe aí, em outra oportunidade, a gente fala aí de outras lesões também no esporte, principalmente no futebol. Tá bom? Vê se alguém tem alguma pergunta, mestre, alguma coisa. Se alguém tem alguma dúvida, se ficou tudo esclarecido. Eu quero deixar claro. A gente pode deixar para o direct também, para colocar, para o pessoal perguntar no direct também. Tá bom, mestre, tá bom. Tá legal? Tá. Então, beleza. Só deixando uma mensagem, qualquer coisa as pessoas tiram de você, menos o seu conhecimento. Então, vamos continuar estudando, vamos continuar, né, procurando se aprimorar. Essa é a minha mensagem aí. Tá bom, Denis. Obrigado. Agradecer a sua participação e esse trabalho que você faz aí representa o Brasil muito bem. E a gente só tem a agradecer os bons profissionais que estão aí fora representando bem o Brasil. Valeu, meu amigo. Tchau, então. Grande abraço. Obrigado, Renato. Valeu. Tchau, tchau. Valeu.